Queridos amigos e amigas, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração. É com imensa alegria que nos reunimos mais uma vez no Centro Espírita Humberto de Campos e também nos nossos canais, nas plataformas digitais do Facebook e do YouTube. Hoje temos como convidado nosso irmão Antônio Carlos. Antônio Carlos, que é palestrante e trabalhador dessa casa. Antônio falará sobre o tema A Caminho da Luz. Neste momento, vamos ler a mensagem da noite. Os vencedores. Sejam quais forem as tribulações em que te encontres, se tens a estrela da confiança sob as nuvens pesadas do sofrimento, diante de conflitos que te pareçam calamidades, arrasando-te a vida, à frente de provas que mais se te afiguram conspirações das trevas, aniquilando-te o ser, se incompreensões de criaturas queridas te colocaram em labirintos de pranto, quando te vem a ideia de que tudo te fala, ainda mesmo os recursos indispensáveis à própria subsistência, ante a presença da morte, ao subtrair-te à presença de pessoas queridas, nas enfermidades que te segreguem nos tratamentos difíceis e dolorosos, no centro de problemas que se te revelem insolúveis, quando os seres amados se te entreguem à descrença, ridicularizando-te a fé, ante as lutas da vida, quando o mundo te imponha ao espírito o gosto amargo da solidão e da derrota, ergue o pensamento a Deus e confia em Deus, porque Deus não te abandona e tomará tuas aflições e tuas alegrias para alimentar com elas a luz da esperança, porque quase sempre é com a luz da esperança dos aparentemente vencidos que Deus ilumina o caminho dos vencedores que estão sempre agindo e servindo na construção do mundo melhor. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Momentos de Ouro. Nesse momento, vamos fazer a prece. Aquietando o nosso pensamento, o nosso coração, elevando o pensamento ao alto, rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor, para que possa envolver a cada um aqui presente, nesse centro físico, e também aqueles que nos acompanham da internet, para que possa envolver, abençoando, dando força, fé, resignação e coragem para superar, para suportar as dores, as lutas, os desafios diários, porque Deus nos oportunizou esta vida e com esses desafios suportados, iremos galgar cada vez mais lugares melhores na escala evolutiva. Pedimos à espiritualidade amiga dessa casa que possa envolver o nosso irmão Antônio na mensagem da noite, dando a ele a devida calma e serenidade nessa mensagem. E que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, seja sempre luz em cada consciência, hoje e sempre. Que assim seja. Agora vamos convidar o nosso querido irmão Figueiredo para uma canção. Boa noite a todos. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir.
Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo seguir. Claridade, fonte de luz que me acalma e conduz. Esta luz só pode ser Jesus. Esta luz, raio duradouro que orienta um navegante perdido. Força dos aflitos, dos humildes, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, teu amor nos seduz. Esta luz, é claro que é Jesus. Esta luz, siga em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do teu lado e segurar tua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o teu amor nos seduz. Esta luz, é claro que é Jesus. Nesta luz, vamos com Jesus. Nesta luz, há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós, se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e da dor. O vento levará as palavras em vão que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com o sangue ramão, delírios da nossa ilusão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós, se revelará. Dorme,
mas despertará. Não há como a gente negar. Saberemos caminhar bem mais simples nos tornar. Um sorriso em flor da criança em botão, regando os jardins da razão. Se ouvirá a voz da canção penetrando o coração, e os homens então viverão o valor de tudo que o mestre ensinou. Há uma luz em nós, paz. Agradecemos ao nosso irmão Figueiredo e, com votos de muita paz, convidamos Antônio para a sua conferência. Eita, isso aqui, se ele fica aqui quieto. Nossos cumprimentos a todos e todas que estão nesse auditório, bem como os companheiros e companheiras que estejam linkados pelas redes sociais do Centro Espírita Humberto de Campos neste dia. É sempre bom estarmos aqui na tribuna do Humberto de Campos para conversarmos sobre doutrina espírita. Quando as pessoas falam assim, o palestrante, o conferencista, não, nós conversamos sobre doutrina espírita. Gostamos de falar sobre doutrina espírita porque estamos paulatinamente penetrando nos postulados da doutrina espírita e fazendo com que ela faça parte da nossa vida. Kardec diz, numa passagem em O Livro dos Médiuns, que uma encarnação é pouco para se entender a ciência espírita. E um dia a entenderemos plenamente. Os postulados da doutrina espírita são postulados que nos fazem viver melhor nesse mundo, às vezes, tão atribulado de todos os dias, não só dos nossos dias. Mas também nos dá um conforto grandioso para sabermos que temos comando. E Jesus está no leme dos nossos destinos, dos destinos da Terra, dos destinos do sistema solar e de outros sistemas por esse universo, com uma multidão de espíritos nobres. Porque se Deus sempre criou, isso é palavra do Elahad, existe no universo muito mais espíritos de escola, espíritos superiores, espíritos puros, do que espíritos inferiores. Cabe a nós nos esforçarmos para chegarmos até Ele, desbastando
as nossas imperfeições. Mas vamos lá. A caminho da luz. No Evangelho de Jesus, em João 14, 1:3, está escrito: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenhas ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu esteja, também vós aí estejais. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, vem nos dizer: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Em O Livro dos Médiuns, vai nos dizer no capítulo 1, existem espíritos? Todos aqui sabem que existem espíritos? Ou nós ainda nos arrepiamos quando se fala em espíritos? Se hoje nós abríssemos a porta da nossa casa e algum parente nosso, familiar, que sabemos que já está desencarnado, tivesse sentado no sofá da nossa casa, como é que nós nos comportaríamos? Fecharíamos a porta, sairíamos correndo e chamaríamos algum auxílio, ou entraríamos e o cumprimentaríamos, sentaríamos com ele e bateríamos um longo papo. Ele conversando sobre as coisas do mundo espiritual e nós sobre as coisas do mundo material, um perguntando ao outro como é que vai a sua dimensão. Seria assim que agiríamos? Seria? Alguns estão sorrindo. Será por quê? E diz o Livro dos Espíritos: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte da criação. Os espíritos desencarnados somos nós, depois que deixamos o corpo de carne. Não há nenhuma diferença. Que bom seria que se a gente já tivesse aqui nesse mundo, podendo já ter esse intercâmbio natural. Não precisássemos entrar para dentro de uma sala, fechar a porta para conversar com os espíritos. Que bom. Mas ainda não estamos nesse patamar. Mas chegaremos lá, porque o progresso é inevitável. A gente pode até tentar atrapalhá-lo, mas jamais vamos emperrá-lo, jamais vamos obstacularizá-lo. No Livro dos Espíritos, na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Por que isso? Povoa o universo fora do mundo material. Que Kardec, com o tino pedagógico dele, fez uma pequena divisão metodológica. Espíritos são todos os seres livres do corpo físico. E nós, também espíritos, mas presos no corpo físico, somos almas. Então, por isso que no livro se define assim: povoa o universo fora do mundo material. Nós também o povoamos, mas no mundo material como almas encarnadas. Na questão 96, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenha alcançado. 97.
As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considera-se os caracteres gerais dos espíritos. Elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, coloca-se os espíritos que atingirem a perfeição máxima, os espíritos puros, está lá na questão 113 do Livro dos Espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. Alguns de nós aqui na Terra já estamos nesse patamar. A maioria ainda pensamos que não. Pertencerão a terceiras ordens os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Com algumas exceções, nós nos incluímos nesses seres ainda imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, o que caracteriza os espíritos imperfeitos é esse desejo do mal. Ah, Antônio Carlos, mas eu não desejo mais o mal. Mas nós ainda temos alguns requisitos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, né, de prepotência. As paixões ainda nos envolvem. Ah, mas eu não tenho paixão, não. Não torço para nenhum time de futebol. Na época da eleição, não pende para nenhum partido político ou para nenhum candidato? Não. Mas isso é normal. É normal, mas é caractere dos espíritos imperfeitos. Qualquer preferência, qualquer desejo é uma característica dos espíritos imperfeitos. A introdução 4 do Livro dos Espíritos nos diz: os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor do bem, são os anjos e os puros espíritos, aqueles que chegaram ao cume, né, da evolução. Vamos dizer assim, se graduaram, porque além de chegar a espíritos puros, vão ter outras tarefas, outras pós-graduações, outros mestrados, outros doutorados, né? Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, e eles botaram etc., que você pode colocar aí um leque aí de outras imperfeições que nós trazemos, né? Comprazem-se no mal, há também entre os inferiores os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as consequências parecem ser o que neles predomina, são os espíritos estúrdios ou levianos. São aqueles espíritos que gostam de nos pregar peça. Nós temos no mundo atualmente, com a beleza da internet, aqueles espíritos que gostam de espalhar a teoria da conspiração. E todo dia, se a gente dá ênfase a isso, tem até grupos especiais para espalhar. É que vão soltar uma bomba atômica ali, tem um novo vírus acolá, alguém está contaminando alguma coisa, é assim, e assim vai. A gente se esquece que no mundo
Nós temos todas essas deficiências, mas o controle do mundo pertence aos espíritos superiores e não aos inferiores. Se nós estamos na Terra nesse patamar de inferioridade, é que nós ainda precisamos dessa escola. Mas quem controla não são os espíritos prepotentes, são os espíritos do Senhor. Vamos adiante. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade, julgar que só para eles Deus criou o universo. A própria ciência da Terra ainda acha isso, que Deus criou essa imensidão de universo, que nós temos só na nossa Via Láctea 200 bilhões de sóis. Que nós conseguimos detectar até hoje. Deus criou 200 bilhões de sóis só para o nosso deleite. E uma terrinha, que é um mundo relativamente pequeno, para a sua perfeição na criação. Vã utopia. Na questão 784 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam assim, quando a gente fala de orgulho, de vaidade, de perversidade, de imperfeição, olha o que é que Kardec perguntou aos Espíritos. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? E os Espíritos nos responderam, enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, a espiritualidade está aí nos ensinando. Não sejamos pessimistas com o mundo pelo que acontece. Vamos ser otimistas, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos aproximar o mais que pudermos do Cristo, do amor. Questão 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Não sendo, a 57, não sendo uma só para toda a constituição física dos mundos, segue-se-á também a organização diferente, os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Tem um livro muito importante, é um dos primeiros livros do Chico, Cartas de uma Morta, a mãe dele, dando a comunicação, Maria e João de Deus, fala que Marte é um planeta habitado. Já tem um bocado de sonda lá, né, vendo isso, mas da parte é material. E ela diz que os seres são alados. Se os seres são alados, eles vivem no ar. Então, enquanto a gente não tiver a visão, não para baixo, para o solo de Marte, mas para cima, e com outros aparelhos ópticos, nós não vamos detectar talvez a vida como ela é ali. Seguindo, 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com uma aparência de uma estrela? Pensais então, é a resposta, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos,
desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra, então os mundos têm outras formas de energia. Aqui mesmo na Terra é exemplo. Cada dia mais os cientistas, os pesquisadores dos oceanos descobrem novas espécies. E quando mais conseguem se aprofundar nas profundezas abissais do oceano, que vão até 15 mil metros, eles descobrem que os seres que ali vivem têm luz própria. Então, a perfeição está presente em tudo. Questão 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a gente vê que aqui na Terra nós estamos engateando ainda nessa questão de perfeição. Adenauer fala o seguinte, que nós que estamos na Terra, que temos a inteligência mediana aqui na Terra, não somos seres da Terra, migramos de outros mundos e temos muito mais de 5 bilhões de anos. Rodamos em torno de 20 bilhões de anos. Então, já rodamos muito por esse universo para ter uma inteligência mediana aqui na Terra. Depois de haver encarnado no outro mundo, podem os espíritos encarnar nesse sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se em outro. Assim, homens há na Terra que estão pela primeira vez, muitos e em diversos graus de adiantamento. Então, nós estamos aí misturados, nós não precisamos buscar extraterrestres em pesquisa, ir lá para a Chapada Diamantina. A gente vai para lá para se divertir, tem muita coisa bonita lá, não para achar extraterrestres. Porque os extraterrestres de lá, normalmente, são fantasmas, entre aspas. Viu? São pessoas videntes que veem outros espíritos que estão por ali. Se eu, que não sou de lá, admiro aquela beleza natural, quanto mais os que são de lá da Terra. E muitos desencarnam e ficam por lá mesmo. Para eles, ali é um paraíso. Então, a gente não precisa buscar extraterrestre. E mesmo assim, se de repente uma nave espacial descesse aqui na Praça Barão do Rio Branco, o que é que nós faríamos? Quem lê o livro Narrações do Infinito é um livro de Camille Flammarion, Narrações do Infinito. É um livro espetacular. Se ele fosse lido no movimento espírita, traria alguns debates profundos, porque ele fala que tem mundos em que as formas são totalmente diferentes. Começa como vegetal, depois se transforma em animal. Os sexos se definem numa determinada idade da Terra. A reprodução não é mais através de gameta masculino e feminino, através do sexo, mas outros modos. Então, nós temos mundos diversos, de diversas formas por aí. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente descobre coisas. Para a maioria das pessoas cristãs, porque nós também somos cristãos, mas nós somos uns cristãos diferentes. Nós não adotamos, por exemplo, a Santíssima Trindade, porque nós sabemos que há outra concepção. Jesus é um filho de Deus como nós. Os espíritos se santificam através da evolução, se tornam espíritos puros, e Deus é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa causal de todas as coisas. Deus é tão perfeito que foge a qualquer raciocínio nosso. É tanto que na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou,
Podemos adentrar nas questões mais prementes de Deus? Podemos entender os desígnios de Deus? Não, porque nos falta sentido. Isso foi há 163, 164 anos, mas é o processo. É o processo é esse, né? Essa questão de outros mundos, outras questões que o Cristo é maior do que a gente pode pensar, né? No livro Renúncia, Alcione, ao querer ajudar Pólux, que é o seu bem-amado, que continua na Terra em uma condição superior, enquanto ela já bateu asas, vive lá no mundo, ou comandando mundos lá na constelação de Sírios, que é uma constelação trina e tudo mais, ela pede a Antênio para que anteceda a Jesus, para que ela possa voltar e assistir seu bem-amado, aquele coração afetivo que ela tem. Mas será porque ela pede a Antênio para anteceder de Jesus? Se Jesus é o Espírito aqui, governador da Terra. Mas Jesus é também o Espírito governador do sistema solar. Mas Sírios está em outro sistema dentro da galáxia. Tem alguns companheiros que dizem que a informação não é uma informação que a gente pudesse atestar, mas é uma informação, e a informação cabe aos companheiros analisarem. Nós temos um companheiro, né, que é o Geraldo Lemos Neto. Ele, em conversa com o Chico, ele disse que o Chico falou, Geraldo, Jesus não é só o governador da Terra, simplesmente. Jesus cuida de 5 planetas. Um planeta lá em Sírio, né? No sistema de Sírio, ele cuida de um planeta que já é um planeta feliz. E Alcione morava num planeta feliz. Também tem um livro, Universo e Vida, que diz que Maria Santíssima e José também vieram de Sírios para atender ao nascimento de Jesus aqui na Terra. Por que eles vieram? Porque já eram espíritos felizes, espíritos superiores, espíritos puros lá, para vir para acalentar a vida de Jesus aqui na Terra. Né? Esse livro, Universo e Vida, é publicado pela FEB, para quem gosta de maior autenticidade, que a gente dá assim, uma maior autenticidade quando os livros são publicados pela FEB, embora tenha outros. Mas só curiosidade, nesse slide, aí que tem esse vídeo A Caminho da Luz, né? O Alahad nos fala de umas curiosidades que tem. E ele fala exatamente daquilo que eu falei anteriormente. A galáxia tem 200 bilhões de sóis. Algum tempo atrás, os cientistas calculavam que o universo tinha 300 bilhões de galáxias. Com o Hubble, com nos novos telescópios que estão aí, né? Eles calculam que tem 1 trilhão de galáxias. O universo tem 1 trilhão de galáxias. Vocês já colocaram na calculadora 1 trilhão, quanto é que dá? Se multiplicar em qualquer calculadora, se não for uma calculadora mais avançada, se multiplicar 1 trilhão por 200 bilhões, você não tem um resultado, uma potência.
Mas 1 trilhão é 1 seguido de 12 zeros. É um negócio, assim, assustador. E a NASA já descobriu recentemente que em torno da nossa própria galáxia há um espaço que eles achavam que é vazio, que está preenchido de corpos celestes, de estrelas, que a extensão é maior do que a própria galáxia. Então, nós temos muito que buscar aí para entender essa evolução, entender como nós estamos caminhando no rumo à luz. Como nós estamos gravitando pela unidade divina, conforme nos fala Paulo, desenvolvendo a questão 1009 do Livro dos Espíritos. E tem pessoas que não acreditam em Deus. É um direito de não acreditar. Mas imputam a este que não ter Deus no controle do universo seria você chegar numa gráfica e essa gráfica explodir e do resultado dessa explosão saísse a maior enciclopédia que o homem pudesse criar. Digital ou não. Então, quem está por trás disso tudo é o Criador. Só que o Criador não cria só, ele precisa de todos essa gama de espíritos superiores para criar. Foi assim que Jesus e inúmeros arquitetos do universo, tão avançados como Jesus, criaram a Terra há 5 bilhões de anos. Eu arredondo, porque diz que o número exato é 4,6 bilhões de anos. Né? 5 bilhões de anos atrás. Então, o Geraldo, nessa questão, ele fala desses planetas, ele cita essa informação de Chico. Nem todas as informações de Chico foram colocadas, registradas em livros. Que diz, foi quase 500 livros que ele tem aí escrito, mas se fosse escrever tudo que ele falou, passaria de 1000 livros. A Sueli Caldas, que era amiga íntima dele, estava lá com ele. Um dia nós sentamos com ela no intervalo de uma palestra lá no centro de convenções, ela, em meia hora, ela nos deu informações assim espantosas, de conversas íntimas que ela teve com o Chico. Então, nessa informação, Sírios, os espíritos que vieram de lá são espíritos felizes. De Capela é um mundo regenerado, como viesse tantos outros espíritos que a gente vê as histórias de pirâmides, disso, daquilo, outro, por aí. O espírito já conhecia determinadas leis que nós estamos ainda por alcançar. A Terra é um planeta de expiação e prova. Irum é um planeta primitivo, que se a gente não tiver cuidado aqui, a gente vai para lá, descobrir a roda, o fogo, etc. Vocês vejam assim, nós que estamos na era do digital, né? E para um planeta que você não sabe ainda como é o fogo. Porque a roda não foi inventada ainda. E você não sabe domesticar os animais para eles lhe servirem. Mas a opção é nossa, né? E Jesus cuida de outro planeta que está em formação para receber espíritos novos, recém-saídos da mão do Criador. Então, nós estamos sempre caminhando para a luz. No livro Urânia é considerada a musa da astronomia e da matemática, Camille Flammarion descreve uma experiência onírica. O livro Urânia tem informações correlatas ao que tem Narrações do Infinito. É um livro assim poético, mas um livro de uma profundidade muito grande. Então, ele diz que foi transportado em sonho por Urânia para o espaço infinito e viajou por rincões do universo.
E ele diz: qual não foi a minha estupefação quando me apercebi de que nos aproximávamos com efeito de um só absolutamente azul. Estamos atravessando, disse Urânia, o sistema solar de Gama de Andrômeda, do qual ainda não vês mais do que uma parte, pois ele se compõe, na realidade, não desses 2 sóis, mas de 3, um azul, um verde e um amarelo. A gente, como só tem um aqui na Terra, hein? O Sol azul, que é o menor, gira em torno do Sol verde, e este gravita com seu companheiro em redor do grande Sol alaranjado, que vais avistar daqui a pouco. Este mundo parece fantástico, disse Urânia, e a ti próprio perguntas que ideias podem ter tais seres, que costumes, que histórias, que espécie de arte, que literatura e de ciência. Enquanto ela me falava, tinha eu acompanhado com um olhar voo de seres aéreos para a cidade florida e vira com espanto as plantas a se moverem, erguendo-se ou baixando para recebê-los. O sol verde descer abaixo do horizonte e o sol alaranjado levantar-se no céu. A paisagem estava adornada de coloração esférica, sobre a qual pairava uma lua enorme, metade alaranjada, metade verde. Estamos apenas a alguns trilhões de léguas da Terra. Veja que seres extraordinários, alados extraordinários. É para esses mundos que nós estamos caminhando. Depende de sairmos das nossas pequenezes aqui da Terra. Mas como criança, nós fazemos as nossas traquinações, mas os pais toleram, educam, orientam. Quem são os nossos pais? Os espíritos nobres, os espíritos do alto escalão que estão aí pelo universo nos olhando. São os Cristos, os Jesuses que estão por aí. Inúmeros eles. A grandeza da doutrina espírita, ela expandia a nossa consciência, não limita a nossa consciência, porque nós sabemos que Jesus não é Deus, mas que Jesus tem uma gama de companheiros que o auxilia e ele auxilia esses companheiros. Centenas de milhares, milhões, bilhões de Jesus, e nós estamos caminhando para chegar até eles. O importante é isso. Quando vamos chegar? Como diz, para Deus sempre é presente. Para nós é que temos essa perspectiva de futuro. Aí eu falei da Chapada, a gente só sabe contar as histórias que a gente vive, né? Eu estava com minha esposa na experiência nesse último final de semana, aí eu estava lá dentro de um cânion e tinha um paredão de 150 metros à minha frente. Eu olhava aquilo ali, tentando saltar as pedras para chegar num destino, falava, meu Deus, que sou eu aqui? E era um trecho de 10 quilômetros. Já pensou o que somos nós perante esse universo? De 1 trilhão, mas que já vão lançar outro telescópio, aí mais esse ano ou no ano que vem, em 2025, 2027. E ele vai ser mais potente que o Marcos, o Weber, de que o Hubble e outros, e mais uns 2 que tem por aí. Vai enxergar bem mais longe, né? E Deus não existe. Não existe para quem ele acha que é um velhinho que fica olhando as nossas traquinações aqui na Terra. Mas para quem sabe que ele é a inteligência suprema e causa causal de todas as coisas, que cuida de cada um de nós em particular, não porque fica de junto de nós, porque nos colocou a semente dele, vamos dizer assim, na nossa consciência. E continua Camille Flammarion. O infinito e a eternidade, o tempo e o espaço e a vida, os horizontes celestes. Eis, no finalmente, exclamei, nos limites da criação. Olha, respondeu-me ela, mostrando o zênite.
que era verdade. Outro universo descia em nosso rumo. Milhões e milhões de sol agrupados planavam novo arquipélago celeste e se iam desenvolvendo qual vasta nuvem de estrelas, à proporção que subíamos. Tentei sondar com a vista em torno de mim, em todas as profundezas, o espaço infinito, e por toda parte avistei clarões análogos, montões de estrelas disseminados em todas as distâncias. O novo universo em que penetrava era principalmente composto de sóis vermelhos, rubis e granadas. Quando a gente puder abarcar esses universos, hein? Eu falo sempre com minha esposa brincando lá, ó, quando eu desencarnar, eu quero o meu passaporte para me dar uma passeada por aí. Já que eu não vou precisar pegar avião, não vou precisar de dinheiro, né? Vou dar uma passeada por aí. Nem eu posso ter que voltar à Terra, porque minhas afinidades parece que estão todas aqui. Mas será tão bom a gente passear por esse universo mesmo. Nós estamos num planeta que tem um satélitezinho só, né? Júpiter ali tem 79. Há uns 20 anos atrás ele tinha 11. Mas já descobriram mais inúmeros. E outros tantos planetas do nosso sistema que são cercados de inúmeros satélites. Nós tínhamos 9 planetas até um dia, hoje são 8, diminuíram, mas aumentaram 6 planetas anões, ou protoplanetas. Então, é uma grandiosidade esse universo, e nós estamos caminhando nessa luz para abarcar esse universo. E vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É controlar os nossos desejos, que são difíceis. Não é não, Figueiredo? É difícil a gente controlar os nossos desejos, as nossas paixões, né? As nossas preferências, mas nós vamos aprendendo com a doutrina espírita. De vez em quando eu fico assim, mas todo mundo devia conhecer alguma coisa da doutrina espírita, o mundo já seria melhor. Mas as pessoas até entendem determinadas questões da doutrina espírita. Porque todo mundo que você fala sobre reencarnação, mas não entende o processo. Espírito, não, espírito eu não quero saber disso, não. E ele mesmo é espírito, mas ele tem medo. No livro Fiações Espirituais pela Ciência, capítulo 2, Evolução é o título, Trilha da Eternidade, página 19, primeira edição, o Jorge André dos Santos nos diz assim, sobre nós mesmos. O homem intuitivo, ou psi, sempre conquistando novos horizontes, aprofunda-se cada vez mais em seu estado de consciência, em anseios de felicidade, em que as estruturas se alargam e engrandecem na conquista de novas dimensões. Com isso, acerca-se cada vez mais do grande foco de nossa destinação, Deus, compreendendo e melhor sentindo, varando o infinito com sua imortalidade. Olha que beleza. No A Caminho da Luz, Emmanuel fala das estruturas que foram empreendidas para a formação do nosso mundo. Ele diz no prefácio do Caminho da Luz, as raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciados pela justiça